Capítulo 5. Parte 1. Acho que é aquele ali. Cynthia apontou pela sua janela. Está vendo? Steve, curvado sobre o volante e espremendo os olhos para ver pelo para-brisa sujo de sangue, embora fosse areia grudada no sangue o verdadeiro problema, fez que sim com a cabeça. Sim, vi a marquise antiquada, presa por correntes enferrujadas ao lado de um velho prédio de tijolos. Só restava uma letra na marquise, um R torto. Dobrou à esquerda, no asfalto do posto de gasolina da Conoco. Um cartaz dizendo os melhores preços de cigarros da cidade tinha despencado. A areia tinha empilhado na base de concreto da única bomba, como uma nevasca. Aonde está indo? Achei que o menino tinha falado para ir pro cinema. Também me disse para não parar perto dele. E tem razão. Isso não, ei, tem um cara ali. Steve freou bruscamente. Havia mesmo um homem no escritório do posto da Conoco, recostado na cadeira e com os pés em cima da mesa. A não ser por alguma coisa em sua posição, sobretudo a maneira desajeitada como a cabeça caía sobre o pescoço, era como se estivesse dormindo. Morto, disse Cynthia, e pôs a mão no ombro de Steve quando ele abriu a porta. Deixa pra lá. Estou vendo daqui. A gente ainda precisa de um lugar para esconder o furgão. Se tiver lugar na garagem, eu abro a porta. Você entra com o carro. Não era preciso perguntar se ela sabia dirigir, ele não tinha esquecido como ela manobrou bem o furgão na rodovia 50. Tudo bem. Mas seja rápido. Pode deixar, ele disse. Começou a sair, depois hesitou. Você está bem, não está? Ela sorriu. Isso exigiu visivelmente um certo esforço, mas era um sorriso válido ainda assim. Por enquanto. E você? Pegando fogo. Ele saltou, bateu a porta e atravessou o asfalto correndo até a porta do escritório do posto de gasolina. Espantava-o a quantidade de areia já acumulada. Era como se o vento oeste estivesse decidido a sepultar a cidade. A julgar pelo que tinha visto até agora, não era uma má ideia. Uma bola de capim seco obstruía a entrada recuada. Steve deu-lhe um chute e mandou-a voando para a noite. Ele se virou, viu que Cynthia agora se encontrava atrás do volante e fez um leve aceno. Ela ergueu os punhos fechados à frente, o rosto sério e atento, depois ergueu os polegares. Controle da missão, estamos ok. Steve sorriu, balançou a cabeça e entrou. Deus, ela sabia ser engraçada. Não sabia se ela sabia disso ou não, mas ela era. O cara na cadeira do escritório precisava de uma cova. Por baixo da sombra lançada pela pala do boné, tinha o rosto roxo, a pele esticada e luzidia. Tinha sido riscada por umas 2 dezenas de marcas pretas. Não mordidas de cobra, e pequenas demais até para picadas de escorpião. Havia uma revista de sacanagem em cima da mesa. Steve podia ler o título Namoradinhas Lésbicas de cabeça para baixo. Alguma coisa se arrastou pela borda da mesa e atravessou a mulher nua da capa. Foi seguida por 2 amigas. As 3 chegaram à outra borda da mesa e ali pararam em fila, como soldados em descanso num desfile. Outras 3 saíram debaixo da mesa e correram pelo piso de linóleo na direção dele. Steve deu um passo atrás, se aprumou e baixou a bota com força. Pegou 2 das 3. A outra se desviou para a direita e correu para o que provavelmente era o banheiro. Quando Steve tornou a olhar para a mesa, viu que havia mais 8 alinhadas na borda, como índios do cinema numa crista de montanha. Eram aranhas marrom, também conhecidas como aranhas violino, porque a forma da cabeça se assemelha vagamente a um. Steve tinha visto muitas no Texas, e até foi picado por uma quando pegava lenha para a tia Beth quando menino. Isso foi em Arnett e tinha doído para burro. Como uma mordida de formiga, só que ardida. Agora entendia por que o morto fedia tanto, apesar do clima seco. Tia Beth tinha insistido em desinfetar a picada com álcool imediatamente, dizendo que se a picada da aranha fosse ignorada, a carne em torno começava a apodrecer. Tinha alguma coisa na baba. E se muitas atacassem uma pessoa ao mesmo tempo? Surgiu outro par de aranhas violino, estas 2 saindo da dobra escura do livro-caixa do posto. Juntaram-se as companheiras. 10, agora. Olhando para ele. Ele sabia que estavam. Outra se arrastou do cabelo do homem do posto, desceu pela testa e o nariz, os lábios inchados, atravessou a face. Provavelmente ia para o congresso à borda da mesa, mas Steve não esperou para ver. Dirigiu-se para a garagem, erguendo a gola. Pelo que sabia, a porra da garagem podia estar cheia delas. As aranhas reclusas gostavam de lugares escuros. Portanto, seja rápido. Certo? Havia um interruptor de luz à esquerda da porta. Ele o apertou. Meia dúzia de lâmpadas fluorescentes ganhou vida com um zumbido acima da área da garagem. Só havia 2 vagas, ele viu. Numa estava uma picape alta com pneus grandes e transformada num veículo para todos os tipos de terreno, pintura azul metálica sedosa, o nômade do deserto escrito em vermelho no lado do motorista da boleia. Mas a outra dava para o Ryder, se ele retirasse um monte de pneus e a máquina de vulcanização.
Acenou para Cynthia, não sabendo se ela podia vê-lo ou não, e seguiu em direção aos pneus. Estava curvado sobre eles quando um rato saltou do escuro buraco no centro da pilha e ferrou-lhe os dentes na camisa. Steve soltou um grito de surpresa e repulsa e deu um murro no próprio peito com o punho esquerdo, quebrando a espinha do bicho. O rato começou a se contorcer e espernear com as pernas de trás, guinchando por entre os dentes cerrados, tentando mordê-lo. Ah, porra! Gritou Steve. Ah, porra, seu porra, solta, seu porrinha. Mas ele não era tão pequeno assim, era quase do tamanho de um gato adulto. Steve se inclinou para a frente, para estufar a camisa, fez isso sem pensar, assim como não tinha consciência de que gritava e xingava, depois pegou a cauda pelada do rato e puxou. Ouviu-se um áspero som de rasgão quando a camisa se abriu, e o rato se dobrou sobre os calombos da espinha partida, tentando morder a mão dele. Steve girou pelo rabo como um Tom Sawyer doido e soltou. O bicho voou para o outro lado da garagem, como um rateroide, e bateu na parede adiante do nômade do deserto. Ficou imóvel com as patas para cima. Steve ficou olhando para ele, para ter certeza de que ele não ia se levantar e atacá-lo de novo. Sentia arrepios por todo o corpo, e o som que saía de sua boca fazia-o parecer com frio brrrrrru. Havia uma comprida mesa cheia de ferramentas à direita da porta. Ele pegou uma alavanca de tirar pneu da roda, segurando-a pela ponta de encaixar, e derrubou a pilha de pneus, que rolaram como discos. Mais 2 ratos, menores, saíram correndo, mas não queriam nada com ele, saltaram, guinchando, para as escuras regiões inferiores da garagem. Ele não suportava o nauseante calor do sangue do rato contra sua pele nem mais um segundo. Rasgou o resto da camisa e tirou-a, fez isso com uma mão. De modo algum iria largar a alavanca de ferro. Só toma minha barra de pneu quando abrirem meus dedos mortos, pensou, e sorriu. Ainda sentia arrepios. Examinou o peito com cuidado, com obsessão, em busca de algum corte na pele. Nenhum. Sorte, murmurou para si mesmo, puxando o vulcanizador para a parede e correndo até a entrada da garagem. Sorte, uma sorte da porra, uma porra de rato surpresa. Apertou o botão junto à porta e ela começou a subir. Ele deu um passo para o lado, dando espaço para Cynthia, procurando por todos os lados ratos, aranhas e sabia Deus que outras surpresas nojentas. Junto à bancada de trabalho havia um macacão de mecânico pendurado num prego, e, quando Cynthia entrou com o Ryder na garagem, o motor roncando e as luzes brilhando, Steve começou a bater no macacão com a barra de ferro, das pernas para cima, como uma mulher batendo num tapete, e esperou para ver o que podia sair das mangas ou das pernas. Cynthia desligou o motor do carro e escorregou para fora do banco. O que está fazendo? Por que tirou a camisa? Vai morrer de frio, a temperatura já começou a... Ratos. Ele chegou ao alto do macacão sem encontrar nenhum bicho, agora recomeçava a bater, para baixo. Melhor prevenir que remediar. Continuava ouvindo o som que a espinha do rato tinha feito ao quebrar, sentindo a cauda do rato na mão. Era quente. Quente. Ratos? Ela olhou em volta, os olhos voando. E aranhas? Foram as aranhas que pegaram o cara lá no... De repente, estava sozinho. Cynthia tinha saído pela porta da garagem para o asfalto e parou no vento e na tempestade de areia, abraçando-se. Aranha, Eca, eu detesto aranha. Pior que cobra. Parecia a puta da vida, como se as aranhas fossem culpa dele. Sai daí. Ele decidiu que o macacão era seguro. Tirou-o do gancho, fez que ia largar o ferro, depois mudou de ideia. Com o macacão dobrado no braço, apertou o botão ao lado da porta e foi até Cynthia. Ela tinha razão, começava a esfriar. A poeira de álcool lhe açoitava-lhe os ombros e a barriga nus. Ele começou a se enfiar no macacão. Ia ficar um pouco frouxo na barriga, mas supunha que era melhor grande demais que pequeno demais. Desculpe, ela disse, piscando os olhos e com a mão no lado do rosto contra o sopro do vento, que mandava um lençol de areia contra eles. Só que, aranha, é demais, eu não posso, que tipo? Não vai querer saber. Ele correu o zíper do macacão para cima, na frente, e passou um braço pelos ombros dela. Deixou alguma coisa no furgão? Minha mochila, mas acho que posso passar sem uma muda de roupa debaixo por esta noite, ela disse, e deu um sorriso pálido. E seu telefone? Ele bateu no bolso esquerdo do jeans por baixo do macacão. Não saia de casa sem ele, disse. Alguma coisa fez cócegas em sua nuca e ele se pôs a dar tapas em si mesmo como um alucinado, lembrando das aranhas marrom tão bem alinhadas na borda da mesa, soldados de uma causa desconhecida ali no meio do nada. O que há? Só estou meio assustado. Vamos. Vamos pro cinema. A ela disse, naquela voz afetada de quem não tolera gracinhas, que o fustigava. Namorar. Sim, obrigada.
Capítulo 5. Parte 2. Quando Tom Billingsley conduziu Mary, o Scarvery, o maior romancista americano vivo, pelo menos na opinião do romancista, pelo beco entre o American West e o Fiji Grime, o vento apitava como ar soprado na boca de uma garrafa. Não acendam as lanternas, disse Ralph. Certo, disse Billingsley. E cuidado aí. Há latas de lixo e montes de lixo. Paus, latas. Contornaram um monte de latas e de pedaços de madeira. Mary ficou sem ar quando Marinville pegou o braço dela, não sabendo a princípio quem era. Quando viu os cabelos compridos e um tanto teatrais, tentou se livrar. Dispenso o cavalheirismo. Estou indo muito bem. Mas eu, não, ele disse, segurando firme. Não vejo mais merda nenhuma à noite. É como se eu fosse cego. Ele parecia diferente. Não humilde, exatamente, ela desconfiava que John Marinville podia tanto ser humilde quanto algumas pessoas que podiam entoar o dó médio do diapasão, mas pelo menos humano. Deixou que a segurasse. Está vendo algum coiote? Perguntou-lhe Ralph em voz baixa. Ela conteve a vontade de dar uma resposta irônica, pelo menos ele não a tinha chamado de dona. Não. Mas mal posso ver minha mão diante de minha própria cara. Foram embora, disse David. Parecia completamente seguro de si. Pelo menos por enquanto. Como é que você sabe? Perguntou Marinville. David deu de ombros na escuridão. Apenas sei. E Mary pensou que provavelmente podiam confiar nele quanto a isso. Tal era a loucura que tudo tinha chegado. Billingsley conduziu-os além da esquina. Uma cerca de tábuas escangalhada corria ao longo do fundo do cinema, deixando uma passagem de pouco mais de 1 metro. O velho percorreu devagar essa trilha com as mãos estendidas para a frente. Os outros seguiam em fila única, não havia espaço para dois. Mary já começava a pensar que Billingsley os tinha metido numa espécie de busca cega quando ele parou. Chegamos. Ele se curvou, e ela ouviu pegar alguma coisa, um caixote, parecia. Pôs em cima de um outro, subiu na improvisada plataforma com uma careta. Estava diante de uma janela suja de vidro fosco. Pôs as mãos no vidro, os dedos espalhados como uma estrela do mar, e empurrou. A janela correu para cima. É o banheiro das mulheres, disse. Cuidado. É meio alto. Ele se virou de costas e entrou, parecendo um meninão enrugado entrando no clube da gangue dos Durões. Em seguida foi David, e depois o pai. Johnny Marinville foi a seguir, primeiro quase caindo da plataforma de caixotes ao se virar. Ficava mesmo quase cego no escuro, ela pensou, e lembrou-se de nunca se meter num carro com aquele cara dirigindo. E uma moto? Tinha ele de fato cruzado o país numa moto? Se tinha, Deus devia gostar muito mais dele do que ela algum dia gostaria. Segurou-o por trás pelo cinto e firmou-o. Obrigado, ele disse, e desta vez pareceu humilde. Depois ele se contorceu janela adentro, bufando e grunhindo, os cabelos compridos caindo no rosto. Mary deu uma rápida olhada em torno e, por um momento, ouviu vozes de fantasma no vento. Você não viu? Viu o quê? Naquela placa. A placa de limite de velocidade. O que é que tem? Um gato morto pregado nela. Agora, em cima dos caixotes, ela pensava, as pessoas que disseram essas coisas são mesmo fantasmas, porque estão mortas. Eu tanto quanto ele, e sem dúvida Mary Jackson que iniciou esta viagem já se foi. A pessoa aqui atrás deste cinema velho é uma nova pessoa. Ela passou a arma e a lanterna pela janela, as mãos estendidas para pegá-las, depois se virou e escorregou facilmente pelo batente para o banheiro das mulheres. Ralph pegou-a pelos quadris e baixou-a. David examinava os arredores com a lanterna, com uma mão em torno da lente como uma espécie de capuz. O lugar tinha um cheiro que a fez franzir o nariz, umidade, mofo, bebida. Havia uma caixa cheia de garrafas vazias num canto. Num dos reservados, viam-se 2 grandes caixas de plástico cheias de latas de cerveja. Tinham sido colocadas em cima de um buraco onde ela supunha que antes havia uma privada. Da época da morte de James Dean, pelo que o lugar aparenta, pensou Mary. Percebeu que ela própria precisava usar o banheiro, e, independente do cheiro do lugar, também estava com fome. Por que não? Não comia nada havia quase 8 horas. Sentia-se culpada por ter fome quando Peter jamais iria comer de novo, mas achava que esse sentimento ia passar. Isso é que era grande merda, quando se pensava. Isso é que era merda mesmo. Puta que pariu, disse Marinville, tirando a lanterna da camisa e acendendo-a sobre o depósito de latas de cerveja. Você e seus chapas devem farrear a beça aqui, Thomas. A gente limpa o lugar uma vez por mês, disse Billingsley, parecendo na defensiva. Não somos como os garotos que pintavam o diabo lá em cima até a escada de incêndio acabar caindo no inverno passado. A gente não mija nos cantos nem usa drogas. Marinville examinou a caixa de garrafas vazias. Com essas JW Dumps todas, bastava uma droguinha para vocês irem pelos ares. Onde é que esse faz xixi, se não se importa de eu perguntar? Disse Mary. Estou precisando me aliviar um pouco nessa área.
tem uma comadre do outro lado do corredor, no banheiro dos homens. Dessas de hospital. A gente mantém limpa, também. Lançou a Marinville um olhar meio estranho, metade truculência, metade timidez. Mary supôs que Marinville ia soltar os cachorros em cima dele. Achou que Billingsley também sentiu isso. E por quê? Porque caras como Marinville precisavam impor uma hierarquia, e o veterinário era visivelmente a pessoa mais submissa em volta. Com licença, Vela disse. Pode me emprestar sua lanterna, Johnny? Estendeu a mão. Ele olhou para a lanterna em dúvida, depois a entregou. Ela agradeceu e se dirigiu à porta. Opa, bacana! Disse David em voz baixa, e isso a deteve. O menino tinha jogado a luz da lanterna sobre um dos poucos trechos da parede onde os azulejos ainda se encontravam em sua maioria intactos. Ali alguém desenhara um peixe gloriosamente rococó em várias cores de hidrocor luminoso. Era um desses animais mitológicos com cauda de peixe que às vezes a gente encontra em cima das ondas de mapas marítimos muito antigos. Contudo, nada havia de aterrorizante no bichinho que nadava na parede acima do toalheiro de papel quebrado. Com os olhos azuis de Betty Boop, guelras vermelhas e barbatana dorsal amarela, tinha alguma coisa de meigo e exuberante, ali na escuridão fétida exalando a bebida, o peixe era quase um milagre. Só um azulejo tinha caído, levando a metade debaixo da cauda. Sr. Billingsley, foi o senhor? Foi, filho, foi, ele disse, parecendo ao mesmo tempo altivo e envergonhado. Fui eu que desenhei. Olhou para Marinville. Na certa estava bêbado na hora. Mary parou na porta, à espera da reação de Marinville. Ele a surpreendeu. Eu mesmo já desenhei alguns peixes bêbados, disse. Mais com palavras do que com canetas coloridas, mas imagino que o princípio é o mesmo. Nada mal, Billingsley. Mas por que aqui? Por que logo aqui? Porque eu gosto deste lugar, ele disse com muita dignidade. Ainda mais depois que os garotos foram embora. Não que incomodassem muito a gente aqui atrás, gostavam do balcão, a maioria. Acho que isso parece loucura para vocês, mas pouco estou ligando. É onde eu venho com meus amigos desde que me aposentei e deixei o comitê municipal. Mal posso esperar as noites que passo com eles. É só um cinema velho, tem ratos e as poltronas estão cheias de mofo, mas e daí? Isso é só da nossa conta, não é? Só nossa. Só que agora acho que todos eles estão mortos. Dick Onslow, Tom Kincaid, Cash Lancaster. Os velhos companheiros. Emitiu um grito rouco, espantoso, como o crocitar de um corvo. Isso a sobressaltou. Sr. Billingsley. Era David. O velho olhou para ele. O senhor acha que ele matou todo mundo na cidade? Isso é loucura. Disse Marinville. Ralph puxou o braço dele como se fosse a cordinha de mandar o motorista do ônibus parar. Silêncio. Billingsley ainda olhava para David e esfregava a pele embaixo dos olhos com os longos dedos tortos. Acho que talvez tenha matado, disse e olhou para Marinville por um momento. Acho que pelo menos tentou. De quantas pessoas a gente está falando? Perguntou Ralph. Em desespero? 190, talvez 200. Com um novo pessoal da mina chegando, mais uns 50 ou 60. Embora seja difícil saber quantos estavam aqui e quantos estavam na mina. Mina? Perguntou Mary. A mina da China. Aqui estão reabrindo. De cobre. Não me diga que um homem, mesmo um gigante como ele, saiu pela cidade e matou 200 pessoas, disse Marinville. Por quê? Me desculpe, eu não acredito. Quer dizer, eu creio tanto quanto qualquer outro no espírito de iniciativa dos americanos, mas isso é pura loucura. Bem, talvez tenha deixado alguns na primeira ronda, disse Mary. Você não disse que ele atropelou um cara quando lhe trouxe? Atropelou e matou. Marinville se virou e fez uma careta feia. Eu achava que você precisava dar uma mijada. Tenho bons rins. Atropelou, não atropelou? Atropelou uma pessoa na rua. Você disse. Tudo bem, foi. Disse que se chamava Rancourt. Billy Rancourt. Oh, Deus. Billingsley cerrou os olhos. Você o conhecia? Perguntou Ralph. Meu senhor, numa cidade do tamanho desta, todo mundo conhece todo mundo. Billy trabalhava na loja de rações e cortava cabelos nas horas de folga. Tudo bem, tá, Intragi atropelou esse Rancourt na rua, passou por cima como se fosse um cachorro. Marinville parecia perturbado, belicoso. Estou disposto a aceitar a ideia de que Intragia matou muita gente. Sei do que ele é capaz. Sabe? Perguntou David em voz baixa, e todos olharam para ele. David desviou o olhar para o peixe colorido flutuando na parede. Para um cara matar centenas de pessoas, disse Marinville e desistiu por um instante, como se perdesse temporariamente o fio do pensamento. Mesmo que fizesse isso de noite, quer dizer, pessoal, talvez não tenha sido só ele, disse Mary. Talvez os urubus e os coiotes tenham ajudado.
Marinville tentou descartar isso, mesmo na escuridão ela podia vê-lo tentando, e depois desistiu. Suspirou e esfregou uma têmpora, como se lhe doesse. Tudo bem, talvez tenham ajudado. A ave mais feia do universo tentou me escalpelar quando ele mandou, isso eu sei que aconteceu. Mas ainda assim, é como a história do anjo da morte, no Êxodo, disse David. Os israelitas deviam marcar suas portas com sangue para mostrar que eram os mocinhos, sabe? Só que, aqui, o anjo da morte é ele. Então por que passou direto por nós? Podia ter matado a gente com a mesma facilidade que matou o pai ou seu marido, Mary. Voltou-se para o velho. Por que não matou o senhor, Sr. Billingsley? Se matou todos os outros da cidade, por que não matou o senhor? Billingsley encolheu os ombros. Sei não. Eu estava deitado em casa bêbado. Ele veio na viatura nova, a mesma que eu ajudei a escolher, Deus do céu, e me pegou. Me meteu na parte de trás e me levou pro calabouço. Perguntei por quê, o que eu tinha feito, mas ele não quis me dizer. Eu implorei a ele. Chorei. Não sabia que ele estava louco, na hora, não, como ia saber? Ele estava muito calado, mas não deu nenhum sinal de que estava louco. Comecei a pensar nisso depois, mas a princípio estava apenas convencido de que tinha feito alguma coisa num desses brancos que dá na gente. Que tinha saído de carro e machucado alguém. Fiz uma coisa assim antes. Quando ele foi buscar o senhor? Perguntou Mary. Billingsley teve de pensar para ter certeza. Anteontem. Pouco antes do anoitecer. Eu estava na cama, a cabeça doendo, pensando em tomar alguma coisa para ressaca. Uma aspirina, e um golinho para rebater. Ele entrou e me tirou da cama. Eu não tinha nada no corpo além da cueca. Ele deixou que eu me vestisse. Me ajudou. Mas não me deixou tomar um trago, embora eu estivesse tremendo todo, e não quis me dizer por que estava me levando. Parou, ainda esfregando a pele embaixo dos olhos. Mary desejava que ele parasse de fazer isso pois estava deixando-a nervosa. Mais tarde, depois de me pôr na cela, me trouxe comida quente. Se sentou na mesa um tempo e falou umas coisas. Foi aí que eu comecei a achar que devia estar louco, porque nada fazia sentido. Estou vendo os buracos que parecem olhos, disse Mary. Billingsley assentiu. É, uma coisa assim. Estou com a cabeça cheia de pássaros negros, é outra que me lembro. E muitas outras que não me lembro. Pareciam pensamentos do dia de um livro escrito por uma pessoa louca. A não ser por estar na cidade desde o começo, o senhor é exatamente igual a gente, disse David. E não sabe tanto quanto a gente sobre o porquê dele ter deixado o senhor vivo. Acho que é isso aí. O que aconteceu com o senhor, Sr. Marinville? Marinville contou-lhes como o policial tinha ficado atrás de sua moto enquanto ele urinava e contemplava o cenário ao norte da estrada, e como tinha parecido legal a princípio. Falamos de meus livros, ele disse. Achei que era um admirador. Eu ia dar a ele uma porra de um autógrafo. Perdoe minha boca suja, David. Claro. Passou algum carro quando vocês conversavam? Aposto que sim. Alguns, eu acho, e umas 2 carretas. Não notei, na verdade. Mas ele não incomodou nenhum deles. Não. Só o senhor. Marinville olhou para o garoto, pensativo. Ele escolheu o senhor, insistiu David. Bem, pode ser. Não posso dizer ao certo. Tudo ia bem até ele encontrar a erva. Mary ergueu as mãos. Peraí, dá um tempo. Marinville olhou para ela. Essa erva que você tinha, não era minha, não vá tendo essa ideia. Acha que eu ia pensar em cruzar o país numa Harley com 250 gramas de erva na bolsa? Posso estar com a cuca fundida, mas não tanto assim. Mary começou a dar umas risadinhas. Isso piorava a vontade de fazer xixi, mas ela não se continha. Era tudo perfeito demais, batia maravilhosamente demais. Tinha um adesivo? Perguntou, rindo mais que nunca. Na verdade não precisava da resposta, mas queria uma mesmo assim. Mr. Smiley Smile? Como sabe disso? Marinville parecia espantado. Também se parecia extraordinariamente com Arlo Guthrie, pelo menos no fulgor das lanternas, e o risinho de Mary tornou-se gritinhos de gargalhada. Ela compreendeu que, se não fosse logo ao banheiro, ia fazer xixi nas calças. Porque saiu da mala de nosso cacarro, disse, segurando a barriga. Era de minha cunhada. Uma pirada total. Intragian pode ser louco, mas pelo menos se recicla. Desculpem, estou para sofrer um acidente. Atravessou correndo o corredor. O que viu quando abriu o banheiro dos homens a fez rir ainda mais. Instalado como um trono de ópera cômica no centro do piso havia um toalete portátil com um saco de lona suspenso abaixo do assento, pendurado numa armação de aço. Na parede defronte a ele havia outro desenho de hidrocor, obviamente feito pela mesma mão que criou o peixe. Esse era um cavalo a todo galope.
Saía-lhe das narinas uma fumaça cor de laranja, e tinha um brilho ruivo nos olhos. Parecia se dirigir para uma vasta pradaria em algum ponto a leste do sol e a oeste das pias. Nenhum dos azulejos tinha caído daquela parede, mas a maioria estava empenada, dando ao garanhão uma aparência retorcida e onírica. Lá fora, o vento uivava. Quando Mary baixou a calcinha e se sentou no frio assento do toalete, lembrou de repente de como Peter punha a mão na boca quando ele ria, o polegar tocando um canto, o indicador o outro, como se o riso de algum modo deixasse vulnerável, e de repente, sem intervalo algum, pelo menos que pudesse detectar, estava chorando. Como era estúpido aquilo tudo, ser viúva aos 35 anos, fugitiva numa cidade cheia de gente morta, sentada no banheiro dos homens de um cinema abandonado, numa comadre de lona, fazendo xixi chorando ao mesmo tempo, mijando e gemendo, podia-se dizer, e olhando um vago animal numa parede, tão distorcido que parecia correr embaixo d'água. Como era estúpido estar com medo e ter o sofrimento quase roubado pela bruta determinação de sobreviver a qualquer preço, como se Peter jamais houvesse significado nada mesmo, como se ele fosse apenas uma nota de pé de página. Como era estúpido ainda estar com tanta fome, que mais estava. Por que isso está acontecendo? Por que tem de ser comigo? Sussurrou e mergulhou o rosto nas mãos. Capítulo 5. Parte 3. Se Steve ou Cynthia tivessem uma arma, provavelmente teriam atirado nela. Eles passavam pelo Bud Suds, o letreiro de neon na vitrina dizia aproveite nossa hospitalidade, quando a porta da loja ao lado, a lavanderia automática, se abriu e uma mulher saltou para fora. Steve, vendo apenas um vulto negro, ergueu a barra de ferro para atingi-la. Não. Disse Cynthia, agarrando o pulso dele e segurando-o, não faça isso. A mulher, que tinha uma farta cabeleira negra e uma pele muito branca, mas foi só o que Cynthia pôde ver a princípio, agarrou Steve pelos ombros e colou o rosto no dele. Cynthia achava que a mulher da lavanderia não tinha nem visto a barra de ferro erguida. Vai perguntar a ele se encontrou Jesus, pensou. Nunca é Jesus quando agarram a gente assim, é sempre Jesus. Mas, claro, não foi isso que ela disse. A gente tem de dar o fora. A voz era baixa, rouca. Agora mesmo. Lançou uma olhada para trás, outra para Cynthia, depois pareceu descartá-la inteiramente, concentrando-se de novo em Steve. Cynthia já tinha visto isso antes e não se sentiu ofendida. Na hora do aperto, certas mulheres viam apenas o macho. Às vezes era uma questão de como tinham sido educadas, na maioria, isso parecia fazer parte de seus espertos circuitinhos de boneca Barbie. Cynthia estava vendo-a melhor agora, apesar da escuridão e da tempestade de poeira. Madura, 30 anos, no mínimo, com um ar inteligente, não desprovida de apelo sexual. Pernas compridas saindo de um vestido curto que parecia um tanto desajeitado, como se a dona dentro dele não estivesse acostumada a usar vestidos. Contudo, estava longe de ser desajeitada, a julgar pela maneira de se mover, acompanhando os movimentos de Steve, como se dançassem. Está de carro? Ela perguntou. Não faz diferença, disse Steve. A estrada de saída da cidade está bloqueada. Bloqueada? Bloqueada como? Uns trailers, ele disse. Onde? Perto da empresa de mineração, disse Cynthia, mas não é só esse o problema. Tem muita gente morta, e é a mim que você vem dizer, ela disse, com um riso agudo. Colhi e pirou. Eu mesmo vi matar meia dúzia. Foi atrás deles na viatura e matou a tiros na rua. Como se fossem Gado e a Main Street, o matadouro. Ainda segurava Steve, sacudindo enquanto falava, como se o repreendesse, mas olhava para todos os lados. A gente precisa sair da rua. Se ele pega a gente, entrem aqui. É seguro. Estou aqui desde ontem à tarde. Ele entrou uma vez. Eu me escondi debaixo da mesa do escritório. Achei que ele ia seguir o cheiro de meu perfume e me encontrar, contornar a mesa e me encontrar, mas não encontrou. Talvez estivesse de nariz entupido. Ela começou a rir histericamente, depois deu de repente um tapa no próprio rosto para se fazer parar. Foi engraçado, de uma maneira chocante, uma daquelas coisas que as personagens dos desenhos animados da Warner Brothers faziam às vezes. Cynthia balançou a cabeça. A lavanderia, não. O cinema. Tem mais gente lá. Eu vi a sombra dele, disse a mulher. Ainda segurava Steve pelos ombros e ainda voltava para ele o rosto de forma confidente, como se achasse que ele era um Bogart e ela, Ingrid Bergman, e que a câmera tinha um filtro suavizante. Vi a sombra dele, bateu na mesa e tive certeza, mas ele não me encontrou, e acho que a gente estará segura dentro do escritório enquanto pensa no que fazer depois. Cynthia estendeu o braço, tomou o queixo da mulher na mão e virou para si. O que está fazendo? Perguntou a mulher de cabelos negros, irada. Que porra acha que está fazendo?
chamando sua atenção, espero. Cynthia soltou o rosto da mulher, e não é que ela se voltou imediatamente para Steve, tão desprovida de cérebro quanto uma flor dobrando o talo para acompanhar o sol, e retomou sua tagarelice. Eu estava debaixo da mesa, a gente precisa, e escute, a gente precisa. Cynthia estendeu o braço e tornou a pegar o queixo da mulher e a virá-lo para seu lado. Querida, leia meus lábios. O cinema. Tem mais gente lá. A mulher olhou para ela, franzindo o senho como se tentasse compreender. Depois olhou atrás de Cynthia para a marquise do American West, sustentada por correntes. O cinema velho? É, tem certeza? Eu experimentei a porta ontem de noite, depois que escureceu. Está fechada. A gente deve ir pelos fundos, disse Steve. Eu tenho um amigo lá dentro, e foi por onde ele me mandou ir. Como ele fez isso? Perguntou a mulher de cabelos negros, desconfiada, mas quando Steve se pôs a andar para aquele lado, ela o acompanhou. Cynthia foi atrás, caminhando pelo lado de fora. Como ele conseguiu fazer isso? Telefone celular, disse Steve. Em geral não funcionam bem por aqui, disse a mulher de cabelos negros. Muitas jazidas minerais. Entraram debaixo da marquise do cinema, uma bola de capim seco presa num ângulo entre a bilheteria de vidro e a porta da esquerda chocalhava como uma maracá, se pararam do outro lado. Tem um beco, disse Cynthia. Foi em frente, mas a mulher ficou onde estava, franzindo o senho de Steve para ela e para Steve de novo. Que amigo, que outra gente é essa? Perguntou. Como chegaram aqui? Por que o puto do Collie não os matou? Vamos deixar isso tudo para depois. Steve pegou-a pelo braço. Ela resistiu ao puxão dele, e quando falou, desta vez tinha uma trava em sua voz. Estão me levando para ele, não estão? Dona, a gente nem sabe de quem você está falando, disse Cynthia. Apenas, pelo amor de Deus, quer vir logo? Estou ouvindo um carro, disse Steve. Inclinava a cabeça para um lado. Vem do sul, eu acho. Pra cá, sem dúvida. A mulher arregalou os olhos. Ela sussurrou. Ele. Olhou para trás, como se ansiasse pela segurança da lavanderia automática, depois tomou uma decisão e disparou pelo beco adentro. Quando chegaram à cerca de tábuas que corria nos fundos do cinema, Cynthia e Steve corriam apenas para acompanhá-la. Capítulo 5. Parte 4. Tem certeza, começou a mulher, e depois uma lanterna piscou, uma vez, de mais adiante no prédio. Eles seguiam em fila única, Steve entre as mulheres, a da lavanderia na frente. Segurava a mão dela, muito fria, na sua direita e estendia a esquerda para a de Cynthia, um pouco mais quente, atrás. A mulher de cabelos negros os conduziu devagar pelo caminho. A lanterna piscou mais uma vez, agora apontada para 2 caixotes empilhados. Subam e entrem aqui, sussurrou uma voz, que Steve teve prazer em ouvir. Chefe. Pode apostar. Marinville parecia estar sorrindo. Adoro a aparência do macacão, é tão masculino. Entre aqui, Steve. Somos 3. Quanto mais, melhor. A mulher de cabelos negros puxou a saia a fim de subir nos caixotes, e Steve pôde ver o chefe dando uma boa conferida. Aparentemente, nem o apocalipse mudava algumas coisas. Steve ajudou Cynthia em seguida, e entrou depois. Ele se virou, já meio para dentro, esticou o braço e derrubou o caixote de cima. Não sabia se isso bastava para enganar o cara de quem a mulher de cabelos negros tinha tanto medo, se viesse farejar por ali, mas era melhor que nada. Escorregou para dentro do aposento, um antro de paus de água se é que já tinha visto algum, depois agarrou o chefe e o abraçou. Marinville riu, parecendo ao mesmo tempo surpreso e satisfeito. Beijo de língua, não, Steve, eu insisto. Steve o segurava pelos ombros, sorrindo. Achei que você estava morto. A gente encontrou sua moto enterrada na areia. Encontrou? Agora Marinville parecia alegre. Filho da puta. O que houve com seu rosto? Marinville segurava a lanterna debaixo do queixo, transformando o rosto inchado, descorado, numa coisa saída de um filme de horror. O nariz parecia um animal atropelado na estrada. O sorriso, embora animado, piorava tudo. Se eu fizesse um discurso no Pen Club dos Estados Unidos com esta cara, acha que os babacas iam finalmente ouvir? Cara, disse Cynthia, impressionada, alguém lhe deu um pau pra valer. Intragian, disse Marinville, sério. Vocês se encontraram com ele? Não, disse Steve. E a julgar pelo que ouvi e vi até agora, nem quero. A porta do banheiro se abriu, rangendo nas dobradiças, e lá estava um menino, cabelo curto, rosto pálido, camiseta do Cleveland Indians suja de sangue.
tinha uma lanterna na mão e a movia rápido, passando-a por cada um dos rostos dos recém-chegados. Tudo se encaixou na mente de Steve, como um quebra-cabeça. Achava que a camisa do menino era a ligação. Você é Steve? Perguntou o menino. Steve assentiu. O próprio. Steve Ames. Essa é Cynthia Smith. Você é meu companheiro de telefone. O menino deu um sorriso fraco. Foi na horinha, David. Você na certa nunca vai saber como foi na horinha mesmo. É um prazer conhecer você. David Carver, não é? Deu um passo à frente e apertou a mão do menino, desfrutando o ar de surpresa no rosto dele. Deus sabia como o menino tinha surpreendido, chegando pelo telefone daquele jeito. Como sabe meu sobrenome? Cynthia tomou a mão de David quando Steve a soltou. Deu-lhe uma sacudida, firme. A gente encontrou seu Winnebago, seja qual for o nome do trailer. Steve viu suas figurinhas de beisebol. Seja franco, disse Steve a David. Acha que o Cleveland algum dia vai vencer o campeonato mundial? Não me importa, contanto que eu esteja lá para vê-los jogar outro jogo, disse David, com um vestígio de sorriso. Cynthia se virou para a mulher da lavanderia, aquela em que talvez tivessem atirado se tivessem armas. E essa aqui é Audrey Wyler, disse a mulher de cabelos negros. Sou geóloga consultora da mineração Diablo. Pelo menos, era. Deu uma conferida no banheiro de mulheres com grandes olhos perplexos, vendo a caixa de garrafas de bebida, as cestas de latas de cerveja, o fabuloso peixe nadando na suja parede de azulejos. No momento, não sei quem eu sou. Me sinto como o resto de almôndega velha de 3 dias. Foi se virando aos poucos para Marinville enquanto falava, mais ou menos como tinha se virado para Steve na frente da lavanderia, e assumiu seu papel original. A gente tem de sair da cidade. Seu amigo aí diz que a estrada está bloqueada, mas eu conheço outra. Sai da área de baldeação embaixo do barracão para a rodovia 50. Está uma merda, mas tem ATVS na garagem das máquinas, uma meia dúzia. Sei que seu conhecimento será muito útil, mas acho que devemos deixar isso de lado, por enquanto, disse Marinville. Falava numa voz profissional, tranquilizante, que Steve reconheceu imediatamente. Era como o chefe falava com as mulheres, invariavelmente mulheres, na casa dos 50 ou início dos 60, que organizavam suas conferências literárias, o que ele chamava de missões de bombardeio cultural. Primeiro temos de discutir tudo. Vamos pro cinema. Tem uma boa acomodação lá. Acho que vão ficar surpresos. Quem é você, algum idiota? Ela perguntou. A gente não tem de discutir nada, tem é de dar o fora daqui. Olhou em volta. Vocês parecem não entender o que aconteceu aqui. Esse cara, Collie Intragian. Marinville ergueu a lanterna e iluminou todo o seu rosto por um momento, deixando-a dar uma boa olhada. Eu encontrei o cara, como você pode ver, e entendo bastante. Vamos lá pra frente, Sra. Wyler, e a gente conversa. Vejo que está impaciente com essa ideia, mas é melhor. Os marceneiros têm um ditado, meça 2 vezes, corte uma. É um bom ditado. Certo? Ela lançou-lhe um olhar relutante, mas quando ele se dirigiu à porta, foi atrás. O mesmo fizeram Steve e Cynthia. Lá fora, o vento uivava em torno do cinema, fazendo gemer em suas mais profundas juntas. Capítulo 4. Parte 5. O vulto escuro de um carro com luzes no teto rodava devagar para o norte, em meio à escuridão de vento uivante, afastando-se do negro paredão que assinalava a mina da China, no extremo sul de desespero. Ia de luzes apagadas, a coisa atrás do volante via muito bem no escuro, mesmo naquela escuridão açoitada por rajadas de poeira. O carro passou pela bodega no extremo sul da cidade. A tempestade de poeira cobria a maior parte do letreiro caído que dizia comida mexicana, só aparecia ao fraco fulgor da lâmpada da varanda Mida Michi. A viatura subiu lentamente a rua até a prefeitura, dobrou no estacionamento e parou onde estava antes. Atrás do volante, o vulto enorme, curvado, usando a cartucheira com distintivo na correia, cantarolava uma velha música numa voz desafinada, umbida, e vamos sair dançando, baby, e você vai ver. Como tem magia na música e em mim, a criatura no banco do motorista desligou o motor do Caprice e ficou ali sentada, cabisbaixa, batendo os dedos no volante. Um urubu surgiu batendo as asas na tempestade de poeira, fez um ajuste de última hora na rajada do vento e pousou no capô da viatura. Seguiu-se um segundo, e depois, um terceiro. Esse último a chegar crocitou para os parceiros e esguichou um jato de cocô no capô do carro. Alinharam-se, olhando através do sujo para-brisa. Os judeus, disse o motorista, têm de morrer. E os católicos. Os mormons também. Tac. A porta foi aberta.
Saiu um pé, depois o outro. A figura de cartucheira ficou de pé, bateu à porta. Trazia o novo chapéu debaixo do braço, por enquanto. Na outra mão, segurava a escopeta que a mulher, Mary, tinha pegado em cima da mesa. Andou até a porta da frente. Ali, ao lado da escada, havia 2 coiotes. Os 2 bichos gemeram intranquilos e se sentaram sobre os quartos traseiros, dando sorrisos servis à figura que se aproximava e que passou por eles sem lhes dar qualquer atenção. A coisa estendeu o braço para a porta, e então a mão ficou paralisada. Estava entreaberta. Um capricho do vento quase a tinha fechado, mas não inteiramente. Que porra! Murmurou a figura e abriu a porta. Subiu a escada depressa, primeiro pondo o chapéu na cabeça, enfiando com força, já não cabia tão bem agora, e depois segurando a escopeta com as 2 mãos. Um coiote jazia morto no alto da escada. A porta que dava para a área da carceragem também estava aberta. A coisa com a escopeta na mão entrou, já sabendo o que ia ver, mas o saber não impediu o irado rugido que lhe saiu do peito. Lá fora, ao pé da escada da entrada, os coiotes gemeram, se encolheram e esguicharam urina. Sobre o capô do carro, os urubus também ouviram o grito da coisa lá em cima e bateram as asas nervosos, quase levantando o voo e depois sossegando, virando a cabeça agitados uns para os outros, como para bicar. Na área da carceragem, todas as celas antes ocupadas agora se achavam vazias e abertas. Aquele menino, murmurou a figura na entrada. As mãos ficaram brancas no cabo da escopeta. Aquele drogadinho indecente. Ficou ali mais um instante, depois entrou devagar no aposento. Os olhos iam de um lado para outro no rosto sem expressão. O chapéu, tipo smoke, de aba reta, tornava a subir devagar, com os cabelos da coisa empurrando-o. Tinha muito mais cabelos que o dono anterior. A mulher que Colleen Trajian tinha tirado da área da carceragem e levado para baixo tinha 1,70 metros, 65 quilos. A coisa parecia a irmã muito maior dela, 1,92 metros, ombros largos, provavelmente uns 100 quilos. Usava um guarda-pó pego no depósito antes de voltar para o que a empresa de mineração chamava de Cascavel número 2 e o pessoal da cidade, por mais de 100 anos, chamara de Mina da China. O guarda-pó apertava um pouco o peito e os quadris, mas ainda era melhor que as roupas antigas desse corpo, eram tão inúteis para a coisa quanto as velhas preocupações e desejos de Ellen Carver. Quanto a Intragian, ela tinha sua cartucheira, distintivo e chapéu, trazia a pistola no quadril. Claro. Afinal, Ellen Carver era a única lei a oeste de Pecos agora. Era a função dela, e que Deus ajudasse a qualquer um que tentasse impedi-la de cumpri-la bem. O ex-filho dela, por exemplo. Do bolso do peito do guarda-pó, tirou uma pequena escultura. Uma aranha esculpida em pedra calcária. Ela se inclinou meio instável para a esquerda na mão de Ellen, tinha uma das pernas quebrada, mas isso de modo algum dissipava sua feiura ou malevolência. Olhos de pedra esburacados, roxos, de ferro fundido por vulcão milênios atrás, saltavam de cima da mandíbula escancarada, mostrando uma língua que não era língua, mas a cabeça sorridente de um minúsculo coiote. Nas costas da aranha, via-se uma forma que se assemelhava vagamente a um violino. Tac! Disse a criatura parada junto à mesa. Tinha a cara frouxa e fofa, uma cruel paródia do rosto da mulher que, 10 horas antes, lia para a filha um livro da coleção Curious George e tomava com ela uma xícara de chocolate. Contudo, os olhos daquela cara eram vivos, atentos e venenosos, terrivelmente semelhantes aos da coisa na palma de sua mão. Ela tomou então na outra mão e a ergueu acima da cabeça, à luz do globo de vidro pendurado acima da mesa. Taca van. Taca lá. Mirim, entou. Entou. Aranhas marrom vieram correndo para ela da escuridão do poço da escada, das fendas do assoalho, dos cantos escuros das celas vazias. Reuniram-se num círculo em torno dela. Lentamente, ela pôs a aranha de pedra sobre a mesa. Tac! Exclamou baixinho. Mirim, entou. Uma onda perpassou o atento círculo de aranhas. Talvez fossem umas 50 ao todo, a maioria não maior do que passas. Depois o círculo se desfez, correndo para a porta em 2 filas. A coisa que tinha sido Ellen Carver antes de Colleen Trajian levá-la para a mina da China ficou olhando-as se afastarem. Depois guardou a escultura de volta no bolso. Os judeus devem morrer, disse ao aposento vazio. Os católicos devem morrer. Os mormons devem morrer. Os fãs do Grateful Dead devem morrer. Fez uma pausa. Os menininhos rezadores também devem morrer. Ergueu as mãos de Ellen Carver e pôs-se a tamborilar nas clavículas de Ellen Carver meditativamente com os dedos dela.